Fala, time! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Fiso. Estamos no meio do Outubro Rosa. Esse movimento é mundial, que traz o cuidado que a mulher tem que ter. E o câncer de mama também, que é muito importante. Galera, diagnóstico precoce salva vidas. O cuidado é fundamental. A gente está no mês de outubro, um mês que se fala muito de outubro rosa, campanhas de outubro rosa, se fala muito de câncer de mama. Então, o Papo de Fiso aproveitou a oportunidade, convidou uma pessoa muito especial para estar aqui com a gente hoje. A gente tem a honra de receber na nossa mesa, para a nossa entrevista, Anke Bergman, nossa referência em fisioterapia no câncer de mama, uma pesquisadora renomada, tem várias publicações e não para de publicar, é minha referência pessoal, desculpa. Ela diz que não me ama, mas eu a amo de verdade. E para mim, pessoalmente, é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com ela. E espero que vocês aproveitem bastante, porque ela é a pessoa que mais vai tirar nossas dúvidas. Seja muito bem-vinda, doutora Anke. É um prazer receber a senhora aqui e a palavra é sua. Obrigada, Celso, Ricardo. Na verdade, eu estou entre amigos, né? Então, fica fácil a gente conversar sobre esse tema, que é realmente um tema mega importante, mas também eu sou super apaixonada. Então, obrigada pela oportunidade. Então, para a gente começar, uma pergunta básica, né? Que já que a gente está em outubro, qual a importância do Outubro Rosa na questão de conscientização para o câncer de mama? Pois é, a gente sabe que o câncer de mama é a neoplasia mais incidente entre as mulheres, né? Ou seja, a cada ano no Brasil são estimados 70 mil novos casos de câncer de mama. Então, se a gente faz esse Outubro Rosa, isso já acontece já há alguns anos, isso não foi introduzido no Brasil, mas veio para o Brasil, que é um mês em que as mulheres se conscientizam sobre a importância tanto de fazer os exames das mamografias, né, o exame de rastreamento, também o autoexame. E agora, esse mês, a gente tem uma novidade, né? O Ministério da Saúde acabou de baixar a idade mínima para fazer mamografia. Então, antes, o Ministério da Saúde recomendava a partir dos 50 anos. E agora, semana passada, né, quer dizer, no finalzinho de setembro, que a gente já está em outubro, mas no finalzinho de setembro, foi publicado que agora a mamografia ela passa a ser no SUS a partir dos 40 anos. Embora a gente já tivesse uma lei, né, federal que garantiu o direito dessas mulheres fazerem a mamografia a partir dos 40 anos, mas agora também é a estratégia do Ministério da Saúde para o rastreamento. Então isso vai ter um impacto muito grande, porque o câncer de mama também está atingindo cada vez mulheres mais jovens, né? Então a gente vai acabar dando oportunidade de diagnosticar mais precocemente também nas mulheres mais jovens. Doutora Anke, eu queria perguntar à senhora, nesses anos todos que a senhora é atuante, né, nessa campanha, né, do câncer de mama da mulher, qual é a maior experiência que a senhora teve com algum paciente, assim, que a senhora, assim, que marcou a senhora? Nossa, Celso, é difícil, porque todos os pacientes marcam muito a gente, né? Às vezes o paciente pode não perceber isso, mas eu acho que, às vezes eu fico até sem graça, eu acho que o paciente dá mais para mim do que eu para eles, né? A gente aprende muito, a gente aprende com as histórias boas, com as histórias ruins, com as evoluções boas, as evoluções ruins, mas o fisioterapeuta, ele tem a oportunidade de ficar, né, muito tempo em contato com o paciente, e a gente toca no paciente, e o fato da gente tocar, né, aproxima muito a gente. Então a gente ouve 1000 histórias, e são histórias às vezes super engraçadas, são histórias tristes, histórias felizes, mas a gente aprende com cada paciente. Então agora eu não sei te falar uma história, mas com certeza ao longo dentro de algum contexto eu trago algumas histórias, mas é sempre muito gratificante pra gente. Essa troca, né? Muito legal. Porque cada história é uma história única, né? E a gente acaba, quando o profissional fala, não, o que acontece no consultório fica ali, não é verdade, a gente leva para a nossa vida. Sim. Então, todo dia a gente tem a oportunidade de aprender cada vez mais. Esse é o diferencial de vocês. E a gente toca, né? Eu acho que o fato da maior parte das nossas condutas serem um contato direto com o paciente, isso aproxima demais a gente. Sim. Eu lembro de um caso que marcou a minha trajetória no INCA, quando eu passei por lá, e aí a gente estava conversando nos bastidores, como foi sua chegada? E você me deu uma paciente, você sabe quem é essa paciente? Ela não está mais entre a gente, Dona Mary,
saudosa Dona Mary. Ela gostava quando a gente falava o nome dela. Ela sempre pedia, quando você for mostrar o meu caso em sala de aula, fala o meu nome. Caramba, que E legal. o que marcou, o que me marca nessa paciente, era uma paciente que a Anki tem uma história muito boa com ela, muito interessante, que marca a nossa trajetória dentro do INCA, a trajetória, uma curva dentro do tratamento do linfedema dentro do INCA, fez uma mudança brusca. E eu acompanhei essa paciente, aí eu saí do INCA e quando ela faleceu, você lembra disso, né, Anki? Ela, antes de falecer, ela deixou um recado para a filha, disse, olha, quando eu partir, eu quero que você retorne lá no INCA e agradeça pessoalmente a doutora Anki e ao doutor Ricardo pelo cuidado que tiveram comigo. Nossa, isso me marcou profundamente. Eu trago essa história comigo a vida inteira e sempre lembrando que nós não sabemos a importância que nós temos na vida do paciente, mas ele nunca vai esquecer da gente. Essa paciente até tem uma história, já que você lembrou, né, Ricardo? Eu fico emocionada também quando eu lembro dela. Mas foi uma das primeiras pacientes que eu atendi no INCA. E ela tinha um linfedema muito grande no braço, né? E ela detestava a fisioterapia. Ela falou que já tinha feito de tudo, que não adiantava. E aí o médico que atendeu, ele tinha acabado de ser contratada. Aí o médico que atendeu, falou, mas tem uma fisioterapeuta agora aqui no hospital. Aí ela falou, não quero saber de fisioterapia, não vou fazer nada. Aí ele falou assim, não, mas deixa ela... Não quero. Aí ele saiu da sala. Aí ele foi, me chamou e falou assim, olha, vai lá e vê a paciente. Ela não quer ir até a fisioterapia, mas a fisioterapia vai até ela. Vai lá e vê a paciente. Aí eu entrei no consultório. Aí ela me viu, eu falei assim, eu sou fisioterapeuta, eu vim conversar com ela. Ela falou assim, eu não quero conversar com você, não tenho o que fazer, eu não vou tratar esse meu braço. E era um linfedema bem volumoso. Aí eu falei assim, mas... O médico pediu para eu vir aqui conversar com a senhora, para te examinar. Ela falou assim, eu não vou fazer tratamento nenhum. Eu já fiz tudo o que podia, eu já sei que não tem jeito. Eu vou viver assim, vou morrer assim, para mim tá tudo bem. Aí eu falei, mas para mim não tá. Deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Eu acabei de ser contratada. Tem uma semana que eu tô aqui. Se eu não conseguir tratar a senhora nem um dia, vão questionar por que me contrataram, né? E eu preciso desse emprego, né? Eu realmente preciso desse emprego, eu não posso ser demitida. Vamos fazer o seguinte, eu enfaixo a senhora hoje. A senhora chega em casa, a senhora tira, não tem problema. Mas sai daqui hoje enfaixada para o médico ver que eu consigo atender a senhora, senão meu emprego está em jogo. Aí ela falou assim, por você, mas só para garantir o seu emprego. Eu falei, não, só para garantir meu emprego. Quando chegar em casa, tira o enfaixamento, não tem problema, mas sai daqui e fica com o enfaixamento. Aí ela, para me ajudar, ela aceitou enfaixar, né? Mas aí eu falei assim, olha, se depois que a senhora tirar, a senhora quiser voltar aqui, eu tô aqui todos os dias, a senhora pode, não precisa nem marcar, a senhora volta. O que aconteceu? No dia seguinte ela voltou. Por quê? 2 horas que você fica enfaixada, aquele braço que nunca foi tratado, né, ele diminuiu muito. Aí quando chegou em casa, ela tirou a faixa, obviamente ela ia tirar, né, na hora que ela tirou, ela viu a diferença no braço, falou assim, peraí, mas meu braço diminuiu, em 2 horas eu quero tratar. Aí ela voltou. E aí a gente fez o tratamento dela, né, e era engraçado, porque aí todos os pacientes, isso tem o quê? 20 anos atrás, né, Ricardo? A gente tá ficando velho, né? Tem bastante tempo. Mas aí os pacientes, né, ela começou a fazer maior propaganda da fisioterapia. Aí todos os pacientes achavam que enfaixamento curava tudo, né? Qualquer coisa podia enfaixar. Aí chegava uma paciente, eu vim aqui para fazer enfaixamento. Ué, mas por quê? Não sei. Falei, já sei. Você encontrou a Dona Mary. A Dona Mary falou que era para vir aqui. E aí acabou que ela ficou uma das pacientes, né, que tem outras, mas uma paciente foi nossa grande referência, porque todo mundo conhecia ela e de repente, depois do tratamento, o braço dela diminuiu muito. E aí todo mundo falou assim, nossa, o que você fez? Eu fui na nova fisioterapeuta. Então a gente também deve muito a ela e foi exatamente, foi exatamente isso. Quando ela faleceu, acho que uns 20 anos depois, né, ela já faleceu com bastante idade. Mais de 80. Bem mais de 80. E aí ela, imagina, 20 anos acompanhando ela, o Ricardo depois passou a acompanhar. E aí realmente aí eu recebo uma ligação, eu já estava na pesquisa, não estava mais no hospital, falando que a filha dela, que ela deixou uma cartinha e foi lá me entregar a cartinha que ela tinha deixado, né? Até hoje a gente lembra, assim, isso emociona, né? O quanto ela é grata por tudo que aconteceu. Mas o nosso primeiro contato foi assim, ela me detestando, né? Porque é isso mesmo, né? O paciente, né? Eu também, assim, no meu caso também, né? Que eu tenho linfedema, não sei se a galera que está assistindo sabe, mas eu tenho linfedema na minha coxa direita. Eu também fiquei muito tempo, né? E aí, quando o Ricardo, né? Quando começou a cuidar de mim, também teve aquele negócio, será que vai dar certo? Para quem não sabe da história, gente, a doutora Anki, né? que me ajudou, que indicou o doutor Ricardo, que eu sou paciente dele, trato lá meu linfedema. Então, eu acho que é muito disso. O paciente já está desacreditado, né? Então, é muito bom para você que está assistindo agora, você é mulher que
teve câncer de mama, que teve o linfedema. Então, é muito importante você buscar esse tratamento, porque é como que a gente fala, linfedema não tem cura, mas tem tratamento, então tem que buscar. Voltando aqui, né, só fazer uma parte, eu lembro que a gente publicou o caso dela nos congressos e era assim, a galera ficava de boca aberta porque ela tinha aproximadamente 3 litros de diferença de um braço para o outro e ao enfaixar essa diferença cai para 1 litro e pouquinho, quer dizer, é ela fantástico. chegou a 600 ml de diferença. É fantástico. Caramba. Você vê o resultado dela e a gente apresentou isso em congresso e é maravilhoso. A história da Dona Mary é um caso à parte dentro da oncologia. Mas até hoje, todas as aulas que eu dou de linfedema tem a fotinho dela antes e depois. Inclusive na palestra que eu É. apresentei agora em setembro, eu usei também, porque é a nossa maior referência. É. Mas voltando para o nosso papo, o diagnóstico precoce, ele realmente muda a sobrevida dos pacientes, né? E interfere na qualidade de vida. Me fala um pouquinho sobre essa estratégia de diagnóstico precoce no câncer de mama, como isso causa, como isso impacta a vida das pacientes, né? Isso não ocorre para todos os tipos de câncer, mas para câncer de mama, claro, quando a gente fala câncer de mama, a gente está falando de inúmeras doenças com o mesmo nome, mas elas têm comportamentos biológicos completamente diferentes. Mas de uma maneira geral, o câncer de mama, a evolução dele é extremamente lenta, desde que você tem uma mutação celular, que essa mutação, né, tenha novas células também com essas mutações, tem o desprendimento dessa célula, pode virar uma metástase, tudo isso tem um tempo, né, cronológico bastante grande. Mas quanto mais cedo consegue diagnosticar, mais conservador é o tratamento, então tem que fazer menos quimioterapia, menos radioterapia, cirurgias mais conservadoras. Então, acaba que o diagnóstico precoce, além de tornar o tratamento menos agressivo, né, ele aumenta muito a chance, né, de uma mulher sobreviver e sobreviver bem. Porque também quando a gente fala em sobrevivência, a gente não está falando só em ter mais dias de vida, né? Nos interessa ter mais dias de vida com qualidade de vida. Né? E isso o diagnóstico precoce proporciona. Então, a gente tem 2 estratégias hoje para isso, né, que é a detecção precoce, uma é diagnóstico precoce e outra é rastreamento. Então, rastreamento são para aquelas mulheres assintomáticas, ou seja, que não tem, quando palpa, não percebe nenhum nódulo, não tem nenhum sintoma, nenhuma característica, nenhum sinal de que pode ter um câncer ali. Então, o rastreamento, a melhor forma é através da mamografia. E agora, né, a partir dos 40 anos. Então, a partir da mamografia, é possível detectar lesões ainda com milímetros e tratar essas lesões de uma forma muito mais tranquila do que quando o câncer já está mais avançado. E o diagnóstico precoce é para as mulheres sintomáticas, ou seja, aquelas que já têm um sintoma, né, seja um nódulo na mama, uma alteração na pele, uma saída da secreção do mamilo, e aí essas também, qualquer alteração que as mulheres percebam, que o médico palpe durante o exame preventivo, né, também tem que palpar as mamas, aí a gente faz essa, a gente chama de estratégia de diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo a gente consegue descobrir realmente menos agressivo e maior a chance de sobrevida, né? Então, a senhora está falando de viver não significa qualidade de vida, são 2 coisas totalmente diferentes. E a mulher que já teve o diagnóstico, que ela já está nesse pós-operatório, ela está durante esse processo, o que a senhora pode falar para ela ter essa qualidade de vida, né? Quais os hábitos que ela pode ter, no caso? Pois é, a partir do diagnóstico vai ser instituído o tratamento, né? E aí, aí eu vou falar como fisioterapeuta, se a partir do diagnóstico, né, a gente consegue fazer com que essa mulher tenha acesso à fisioterapia, a fisioterapia pode preparar a mulher para o tratamento. Então, é muito comum, no momento do diagnóstico de câncer de mama, a mulher ter outras morbidades, como pressão alta, diabetes, ou algum problema ortopédico no ombro, ou algum problema pulmonar, algum problema cardíaco. Então, se a gente consegue tratar essas condições, ou, por exemplo, uma mulher é sedentária, e a gente começa a fazer atividade física a partir do diagnóstico até o início do primeiro tratamento, a gente consegue melhorar o estado de saúde dessa paciente. Isso faz com que a gente diminua as complicações do tratamento oncológico e melhore, né, o funcionamento do tratamento que ela vai fazer. Então, a gente melhora a resposta tumoral. Então, o ideal é que a partir do diagnóstico seja feita uma avaliação fisioterapêutica e a partir dessa avaliação a gente direcione o que essa mulher pode mudar enquanto está fazendo os exames, enquanto está esperando, né, ou no sistema de regulação, se for público, ou autorização dos planos de saúde para iniciar o tratamento. Então, nessa fase a gente chama de pré-habilitação.
Depois, durante todo o tratamento oncológico, seja a químio, a rádio, a cirurgia, a hormonoterapia, terapia-alvo, imuno, durante todo o tratamento, a fisioterapia também pode fazer condutas preventivas para que ela não tenha complicações e que, se tiver complicações, que a gente possa diagnosticar precocemente e tratar esses efeitos adversos do tratamento para que não virem condições crônicas, complicações crônicas. Então, o ideal, né, é que, se a gente começar a partir do diagnóstico, a gente muda esse prognóstico, a gente faz com que a paciente tenha menos complicações, consiga levar todo o tratamento, que às vezes é muito grande, né? Você tem a químio, a rádio, o hormônio, a gente faz com que aumente a adesão a todo esse tratamento e aumente também a resposta terapêutica, né, contra o tumor. Então, é fundamental que a gente dê acesso a essas pacientes a partir do diagnóstico. Mas isso é muito difícil, tá, Celso? Porque hoje a fisioterapia ela é vista muito como reabilitação. E para reabilitar, a gente precisa ter uma complicação, uma sequela crônica. E o que a gente quer é não precisar reabilitar. Então, quanto mais a gente trabalha nas fases anteriores, menos a gente vai precisar reabilitar. Mas é senso comum, né? Acho que os pacientes, quando eles pensam em fisioterapia, eles pensam, eu não consigo movimentar meu braço está inchado, eu tenho dor, eu tenho alguma coisa, aí eu procuro fisioterapia. É essa falta de informação, né? Pois é. Por isso que é importante esses movimentos que vocês estão fazendo, né? Para a gente divulgar o quanto a gente pode fazer com que essas pessoas não tenham complicações, para que a gente não precise tratar nenhuma complicação. Anki, fazendo uma junção, já que você já fez um grande aparato dessa questão, quando a gente fala em detecção precoce, ainda não é a nossa realidade. Infelizmente, a gente ainda faz muito diagnóstico tardio. E o que eu tenho observado no meu dia a dia? Os pacientes que eu recebo na clínica para reabilitar. Exatamente isso. Eu estou recebendo pacientes que não tiveram pré-habilitação, não tiveram habilitação, e eu estou pegando os pacientes que falharam. Eu faço reabilitação. Infelizmente, a gente faz reabilitação. E aí, eu não consigo detectar precocemente e eu aumento os impactos do tratamento. Eu acabo tendo tratamentos mais agressivos, com mais comorbidades, com mais complicações e levando a uma pior qualidade de vida. E aí eu te falo, o que a gente pode fazer para que a fisioterapia esteja presente, muito mais presente na vida dessas pacientes e nos centros que realizam tratamento. A gente teve agora, no mês de setembro, a aprovação de uma lei que foi muito importante para a fisioterapia oncológica. Fala um pouquinho disso para a gente. Pois é. Então, o que a gente pode fazer, né, antes de falar da lei, que a lei é uma das coisas que a gente pode fazer, mas eu acho que o que a gente pode fazer é isso, é conscientizar as pessoas, e quando eu falo as pessoas, são todos os profissionais de saúde, os gestores, a população, do quanto a fisioterapia pode mudar o prognóstico. Eu dei uma aula agora, há pouco tempo, num congresso médico, e o título, eu falei assim, a fisioterapia reduz a mortalidade. Aí eu mostrei, eu falei assim, não é, você quer dizer morbidade, né? Eu falei assim, não, a fisioterapia altera, diminui a mortalidade. Mas como que a fisioterapia faz a diferença entre a pessoa morrer ou viver? Porque todo mundo fala da fisioterapia como melhora da qualidade de vida, e de fato. Só que quando a gente melhora a qualidade de vida, a gente reduz a chance dessa mulher morrer. Então, a qualidade de vida ela é um preditor de mortalidade. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que começar a divulgar que fisioterapia não é reabilitação. Reabilita quando todas as etapas anteriores deram errado. Mas o que a gente quer é que tudo dê certo para que a gente não reabilite. E ao prevenir complicações, a gente aumenta a adesão ao tratamento, a gente aumenta a resposta tumoral, a gente melhora a qualidade de vida e, por causa disso, a gente reduz a mortalidade. Então, a gente tem que estar, né, a gente também, né, Ricardo é coautor desse artigo também, a gente escreveu um artigo que foi publicado na RBC, se eu não me engano, em agosto, alguns meses atrás, em que a gente fala da fisioterapia em oncologia, e a gente dá o exemplo bastante do câncer de mama, né, o quanto ela tem que estar inserida, todo profissional que se forma fisioterapeuta, ele tem que saber de oncologia. Então, a nossa formação do fisioterapeuta é uma formação generalista. Então, a gente sai da faculdade apto, ou deveria ser apto, a tratar todas as principais problemas epidemiológicos da população. E o câncer é uma das principais causas de morte, uma das principais causas de morbidade. Então, todo fisioterapeuta tem que ser da graduação sabendo tratar câncer, mesmo que ele não vá tratar num centro especializado. Mas se ele for fazer, por exemplo, se ele for trabalhar na atenção básica, nas estratégias de saúde da família, se eles forem trabalhar nos centros de
de reabilitação ou for trabalhar na área hospitalar, ele vai encontrar pacientes oncológicos. Então, ele tem que saber tratar desses pacientes. Os especialistas de outras áreas da fisioterapia, por exemplo, neurofuncional, respiratória, cardiovascular, pediatria, seja qual for, dermatofuncional, seja qual for a área, também vai ter pacientes oncológicos. Então, os pacientes oncológicos têm problemas ortopédicos, têm problemas neurológicos. Então, os outros especialistas também precisam saber tratar câncer. E tem lá, né, uma área que é do especialista em oncologia, que são esses que deveriam qualificar os outros profissionais não especialistas e esses estariam na alta complexidade. Mas se a gente quer realmente dar acesso aos pacientes à fisioterapia e oncologia, a gente tem que estar inserido na atenção básica, né, que hoje a gente está muito distante. Então, isso é uma, né, a questão da formação e da inserção, né, do fisioterapeuta nas estratégias de atenção primária à saúde. Outra coisa que você falou são os projetos de lei. E aí a Câmara Técnica, que o Ricardo também faz parte, a Câmara Técnica de Fisioterapia e Oncologia do CREFITO 2, tem feito uma série de ações, entre elas esse projeto de lei, que foi que a gente iniciou a construção do projeto em 2023, e ele seguiu todos os trâmites e agora foi aprovado como lei estadual em 2025, em que esse projeto fala que toda unidade, CACOM e UNACOM, que trata câncer, né, na rede pública, tem que ter a presença de um fisioterapeuta com conhecimento em oncologia, né, ou com tempo mínimo de experiência de 2 anos, mas também com especialização ou especialista em oncologia. Isso garante com que essa população que está na alta complexidade tenha acesso a um profissional com experiência, com formação, né, em oncologia. Isso é muito importante, porque a gente tem alguns centros e os pacientes saem muito desorientados, né? Eu tenho recebido isso na clínica e é muito triste você ver a paciente falar e ela fala o que ela recebe de orientação. E ela fala para mim, olha, Ricardo, ninguém nunca me falou que eu precisava ter cuidado, me falaram vida normal. E eu segui a minha vida normal. Só que a gente sabe, por experiência, que a vida normal da dona de casa é varrer, passar, cozinhar, carregar peso, fazer tudo em casa. E isso vai levar a complicações, principalmente para as pacientes que fizeram esvaziamento axilar. E falar para uma paciente vida normal, ela vai seguir a vida normal. E aí o que eu tenho recebido? Linfedemas bem difíceis de tratar, porque as pacientes não conseguem o acesso tão rápido, né? Hoje, a minha unidade em Nova Iguaçu atende 16 municípios, e não é suficiente. A gente sabe que não é. A gente sabe que a gente precisa. E nesse sentido, os municípios mais distantes da capital acabam ficando desassistidos. E aí fala um pouquinho para a gente do projeto CREFITO itinerante, onde a gente tem feito capacitações no interior e isso tem mudado a vida das pacientes. O CREFITO itinerante é um projeto dessa gestão, né, que a gente já está na 2ª gestão do Conselho e que está fazendo muito sucesso e cada vez a gente aumenta o número de ações, né, em relação ao CREFITO itinerante. Então, o CREFITO itinerante é uma forma de levar capacitação para todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, para mama, a gente fazia as capacitações, só que aí a gente teve aprovado um projeto de lei da tia Ju, que é a madrinha, né, da nossa CT, da nossa Câmara Técnica, que garante que toda mulher com câncer de mama tem acesso à fisioterapia. E aí, quando esse projeto de lei virou uma lei estadual, os municípios começaram a entrar em contato com a gente, falando assim, tudo bem, a gente entende, a gente tem que dar assistência fisioterapêutica para essas mulheres, mas os nossos profissionais não são capacitados para isso. E aí a gente foi, por uma solicitação dos municípios, a gente passou a fazer essa qualificação nesses municípios que solicitavam para a gente a qualificação. E aí a gente não qualificava somente os profissionais do município e daquele município, a gente abria para todos os profissionais residentes no município e também no entorno, porque a gente entende que é uma oportunidade para essas pessoas que moram mais distantes dos grandes centros de se capacitar, até porque se a gente quer que todo fisioterapeuta generalista, especialista em outras áreas, conheça oncologia, a gente tem que dar capacitação. E aí a gente passou a fazer essas capacitações
E isso aí aumentou a demanda, então todo mês a gente tem 1, 2, às vezes até mais capacitações nos municípios, mas a nossa CT, ela é linda, ela é maravilhosa, tem várias pessoas super empolgadas que acreditam nessa causa, então a gente acaba, né, todo mês a gente tem capacitações em vários municípios bem distantes, municípios bem próximos, mas a ideia é a gente conseguir levar essa capacitação em fisioterapia e oncologia para todos os lugares. Um abraço aqui para a nossa CT de Oncologia do Crefito 2, que é linda. Natália Bordion, Cíntia Maia, Você vai lembrar de todo mundo? Renatinha, Tiago, Érica, eu, Eita, que memória boa. Faltou hein? alguém? Cíntia, Larissa. Falei de todas elas. E se eu esquecer alguém, me perdoe, mas um abraço muito falo. carinhoso para nossa todo CT. mundo, hein? Eu nunca falo todo mundo, porque eu sempre esqueço alguém, e se alguém fica chateado. Então, eu nunca falo todo mundo. Então, pegando o que o Ricardo estava falando, que, né, o médico desavisado fala, né, para os pacientes que tiveram, segue vida normal, e não é assim. Existe, como posso falar, aquelas coisas que as pessoas falam que não é para fazer, mas é a história da carochinha. Não estou sabendo. Mitos. Existem mitos, né, nessa história toda. A gente tem muitos mitos, Celso. É porque, assim, a gente vem evoluindo muito no conhecimento, né? Eu acho que a questão... Porque na minha época, falando da minha época, porque eu tô velha, né? A gente não tinha acesso à internet que a gente tem hoje. A gente não tem inteligência artificial que a gente tem hoje. Então, hoje, o acesso, ele tá muito mais amplo, muito mais fácil. Mas com isso vem coisas boas e vem coisas ruins. Então, a mídia social hoje, por exemplo, né? Você vê coisas absurdas no Instagram, né? Informações completamente equivocadas. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas em relação a esses mitos, no passado, a gente achava que qualquer coisa que pudesse aumentar o trabalho do sistema linfático, uma vez que o sistema linfático teve alguma obstrução durante a cirurgia ou a radioterapia, isso deveria ser evitado, que isso poderia levar ao linfedema. Por causa desse conhecimento teórico, né, a gente pedia para a paciente evitar um monte de coisa. Então, não podia pegar peso, não podia tirar cutícula, não podia assar, não podia andar de avião, não podia ter picada de inseto, não podia nada naquele braço, que tudo poderia levar a um linfedema. Hoje a gente sabe que não é assim. Se a pessoa não tem um linfedema, é uma coisa. Se ela tem, ok. Mas se ela não tem um linfedema, o principal fator de risco é a ausência de movimento, ou seja, o sedentarismo e a obesidade. Além do tratamento, né? Claro, quanto mais linfonodos retira, se precisa irradiar a cadeia de drenagem, aumenta o risco, mas dos fatores que a gente diz são fatores modificáveis, que é aqueles que a gente orienta os pacientes a evitar, que a gente pode mudar, né, esse risco, a gente sabe que agora a grande forma de evitar linfedema é a atividade física e controle do peso corporal. Esses outros cuidados, eles não tem nenhum dado na literatura que prove que eles aumentaram o risco. O problema é que é o seguinte, isso todo mundo caiu, né? Todo mundo hoje fala que não pode, um monte de coisas. E aí, quando a paciente, por exemplo, ela não percebe que tem um linfedema, aí ela vai ter uma picada de inseto, ou ela machuca, aí ela percebe que o braço está inchado. Então, se você perguntar para as mulheres, muitas vão falar, não, meu linfedema começou depois que eu peguei peso, meu linfedema começou depois que eu caí, mas provavelmente ela já tinha um linfedema subclínico e que aquele fato agravou algo que já existia. Então, hoje o que a gente pede para essas mulheres, você pode voltar, mas é como o Ricardo falou, não é vida normal, você pode ir voltando progressivamente às suas atividades, mas a gente foca muito na questão do diagnóstico precoce. Sim. Porque antes do braço começar a alterar o volume, antes da gente olhar e ver que ele está inchado, a gente já tem alguns sintomas. Por exemplo, o paciente sente o braço pesado, vou falar especificamente de mama, né? Sente o braço pesado, ele fica diferente. As mulheres sentem alguma coisa diferente, mas quando olha o braço, não percebe que está inchado, né? Porque ainda não tem alteração de volume. Então, a gente foca nisso, como prevenção, atividade física, de forma progressiva e controle do peso. E principalmente diagnóstico precoce. Então, antes da alteração do volume, prestar atenção nos sinais e sintomas para que a gente possa diagnosticar logo no início e tratar ele de uma forma muito tranquila. Então, a grande questão é a gente antecipar esse diagnóstico. Sempre, né? Falando de linfedema, você falou muito bem sobre os sinais clínicos e tal, mas explica para o nosso público o que é exatamente o linfedema e por que ele acontece. Eu acho que é isso que essas pacientes não têm essa informação e é isso que é importante elas saberem. Isso. Bom,
O linfedema é quando acumula o líquido logo abaixo da nossa pele. Então, a gente tem um espaço que a gente chama de espaço intersticial, que esse espaço fica entre essas células, entre as nossas estruturas corporais. Esse espaço a gente chama de espaço intersticial. E nesse espaço, logo aqui embaixo da pele, pode acumular líquido, que é quando a gente fica inchado, por exemplo, fica cheio de líquido. E por que isso acontece? Porque tudo que está nesse espaço intersticial cabe ao sistema linfático absorver. Então, o sistema linfático, ele tem uns capilares, que são uns caninhos bem superficiais, logo aqui embaixo da pele. Ele absorve esse líquido, proteína, tudo que está nesse espaço, por esse capilar, leva para os coletores, que é já um cano que leva para os linfonodos. Quando chega no linfonodo, então o linfonodo recebe todo esse líquido que foi absorvido. Não é só líquido, é líquido, proteína, célula, tudo que está nesse espaço, leva para o linfonodo, e o linfonodo filtra, né, essas substâncias que a gente chama de carga linfática. Então, após o diagnóstico de câncer de mama, se tiver alguma célula neoplásica que se desprendeu da mama, ela vai ser absorvida por capilar, por coletor e vai chegar no linfonodo. Então, precisa, quando faz diagnóstico de câncer de mama, avaliar esses linfonodos para ver se tem alguma célula neoplásica nele ou não. Porque quando chega a célula neoplásica no linfonodo, o nosso próprio sistema imunológico reconhece que ali tem uma célula e tenta segurar essas células para um controle imunológico mesmo, para evitar que haja metástase à distância. Só que conforme for chegando muitas células, às vezes ele não consegue segurar. Então, toda vez que faz diagnóstico de câncer de mama, tem que avaliar se tem ou não tem comprometimento nesses linfonodos que estão drenando a região da mama. Então, o próprio diagnóstico e o tratamento envolve algum grau de obstrução linfática. Você vai retirar 1, 2, 3, ou às vezes precisa tirar 10, 15 linfonodos. E na hora que você tira o linfonodo, todo esse líquido que vinha para esses linfonodos, a gente causa uma obstrução, causa uma alteração linfática. Só que a gente tem mecanismos compensatórios, por isso, senão, todos os pacientes com câncer de mama, 100% deles teriam linfedema. E não é a verdade, em torno de 20% a 30% dos pacientes acabam desenvolvendo linfedema. Porque a gente tem mecanismos compensatórios, então, no lugar de drenar para a axila, pode drenar para outras regiões, a gente diminui essa quantidade de líquido que vai para o intestício. Então, a gente tem vários mecanismos que compensam essa alteração linfática. Só que quando a gente dá uma sobrecarga ou esses mecanismos falham, a gente começa a acumular líquido e proteína embaixo da pele, que é o linfedema. Então, o linfedema é o acúmulo de líquido com bastante concentração de proteína, né, nesses espaços intersticiais. Então, por isso que quando a gente consegue diagnosticar antes da alteração de volume, a gente trata, né, isso tentando compensar essa sobrecarga para não acumular líquido no intestino. Mas o linfedema é esse acúmulo de líquido intersticial. Uma vez que a nossa ouvinte, essa paciente que está nos assistindo, tem linfedema, como seria o tratamento do linfedema e o que ela deve fazer para tratar esse linfedema? Isso é importante ela saber a quem procurar, como procurar e o que fazer. Porque, na maioria das vezes, quando você recebe uma paciente com linfedema, ela vem com um papelzinho escrito, drenagem linfática. Só a drenagem linfática resolve o linfedema? Vamos quebrar esse principal mito? Vamos. Celso, alguma vez alguém falou para você que você tinha que fazer só a drenagem linfática também? Pelo contrário, eu fiquei sem informação nenhuma. Nenhuma, nem isso, né? Não, nenhuma. Não sabia o que era. Eles não sabiam o que era. Porque uma vez que tem um diagnóstico de linfedema, o tratamento padrão no mundo inteiro é terapia física complexa, ou tem outros nomes, terapia descongestiva complexa, ou outros nomes, mas envolve 2 fases de tratamento. A primeira fase é quando a gente está com o membro inchado e a gente quer reduzir ele ao máximo. Então, nessa fase, que a gente chama de fase de redução, ou fase intensiva, o padrão é a drenagem linfática, as terapias compressivas nessa fase, o enfaixamento compressivo, os exercícios e cuidados com a pele, porque todo paciente com linfedema tem mais chance de ter infecção. E aí, uma vez que a gente diminui o volume do membro, a gente passa para a segunda fase, em que troca o enfaixamento pelas malhas compressivas. Então, a drenagem linfática, ela faz parte deste tratamento, mas ela sozinha não trata nenhum linfedema. E aí está o grande equívoco, né? Porque o que a gente precisa, se eu não fizer a drenagem linfática, nas 2 fases eu tenho o mesmo resultado em relação à redução do volume.
A diferença de fazer ou não fazer a drenagem linfática é na melhora dos sintomas. Então, se o paciente tem dor, tem alteração da sensibilidade, tem desconforto, tem alteração do sono, tem angústia, sintomas depressivos, a drenagem linfática ela ajuda muito a melhorar esses sintomas. Mas a redução do volume, ela não é obtida pela drenagem linfática. A gente consegue a redução do volume pelas terapias compressivas associadas ao exercício. E aí o que o Ricardo falou, e aposto que a realidade de muita gente é que as pessoas pagam para fazer drenagem linfática e fazem aqueles planos de tratamento que falam pacotes, mas que a gente não gosta de falar pacote, porque não é pacote, é plano de tratamento de 10 sessões, que a gente também não chama sessão, são atendimentos ou são consultas. Então pagam aqueles planos, né, de longa data, um custo muito alto, porque o que faz o custo do atendimento fisioterapêutico é o tempo que o paciente precisa ficar no atendimento individual. Então, quanto mais tempo eu preciso ficar com o paciente individualmente, mais caro é, né, a consulta, o atendimento fisioterapêutico. Então, a drenagem linfática é extremamente cara, porque eu não posso atender um outro paciente ou eu tenho que ficar com o paciente individualmente para fazer a drenagem linfática. Então, aí os pacientes gastam fortunas fazendo drenagem linfática, quando ela sozinha não trata nada. Na hora que a gente faz, até a gente vê uma redução do volume. Na hora que o paciente sai, começa a se movimentar, 20 minutos depois já volta tudo. Porque a drenagem não trata a causa, é como se a gente enxugasse o gelo. Então, realmente, isso é um mito que a gente tem que tirar, né? Linfedema, a gente não trata com drenagem linfática, a gente trata com terapia compressiva e com os exercícios e os cuidados com a pele. E a drenagem linfática a gente coloca para melhora de sintomas, mas ela não é o principal tratamento. Obrigado. É isso aí, né? Eu tomo esporro do Ricardo. Não vem com essa história pra cá, não. Mas dentro desse tema assim, que a senhora falou, né? Eu até achei interessante essa parte que a senhora falou do transtorno do sono, né? Da depressão. O fator emocional, tipo assim, pegando também quem tem linfedema, as mulheres que tiveram câncer de mama e também têm linfedema, o fator emocional, ele é um ponto crucial, assim? Muito, Celso. Por exemplo, quem já tem linfedema, quando tem algum problema emocional, o linfedema piora. Porque a questão emocional, a gente sempre tem um ponto gatilho. Né? Então, por exemplo, muita gente, quando tem algum problema emocional, perde o sono, alguns comem muito, alguns param de comer, alguns têm dor cervical, mas a gente sempre tem uma válvula de escape. E quando o paciente tem uma história de câncer de mama, por exemplo, a válvula de escape é sempre a mama, o braço, então é muito comum. Qualquer problema emocional que o paciente tenha, a gente ter piora dos sintomas, e o linfedema não é diferente. Então, a gente tem uma relação muito grande entre alterações emocionais e piora dos sintomas, que passa a ser nossa válvula de escape. Falando sobre isso, né, a gente lembra que, voltando para a nossa paciente, Dona Mary vivia em isolamento, não ia à igreja, não ia ao mercado, só ficava dentro de casa, e depois do tratamento, quando ela observou a redução do volume, ela voltou a ter vida social, então os sintomas psicológicos melhoraram muito. Então, o tratamento muda. O Celso é um grande exemplo, né? A gente voltando aqui para a realidade, o Celso era um cara que vivia isolado, não é isso? Conta pra gente, Celso. Fiquei basicamente 5 anos isolado de casa, porque saía muita linfa, né, molhava muito, e aí até para pegar Uber ou carro de familiares era muito ruim, porque molhava, tinha que andar de plástico. Para dormia com os sacos, para não molhar o colchão, não sabia o que era, muito inchado, dolorido, ficava inflamado. Eu cheguei a pensar, eu e minha esposa, que a gente ia perder a minha perna, porque era uma dor que inflamava, era um fedor que ficava, porque o devido ficava podre, e aí eu falei, cara, eu vou perder essa perna. E aí depois, né, de muita luta, 5 anos depois... Mas antes de você pensar nisso, você também parou de ir a festas? Não, parei, fiquei 5 anos sem sair de casa, 5 anos, 5 anos mesmo, sentava na varanda, ficava olhando o céu, né, e ali meio que eu tinha essa liberdade, era isso, minha liberdade era olhar o céu, porque eu fiquei 5 anos, devido ao peso, devido à dor, e devido eu não tinha como sair. E como foi depois que você tratou? Depois tem até aquele fato, né, que eu falei lá na palestra, né, que eu andei sozinho, né, pela primeira vez, né, depois de 5 anos, a minha esposa me colocou no ônibus, e aí ela falou, vai, e eu percebi que eu tava andando sozinho, cara, depois de 5 anos.
É muito assim, gratificante que eu falei. Eu até fiz um post, né, falando que a fisioterapia salva vidas. Devido a isso mesmo, né? Ela devolve ela salva vidas. Ela devolve vidas, diminui salva mortalidade. Vidas. Sim, né? Com certeza, faz todo sentido. Porque às vezes, Celso, as pessoas não têm ideia o que é, né, ter um linfedema. E essa reclusão social também é porque quando você sai na rua, as pessoas olham, as pessoas... e esse olhar, né, alguns... Pode ser curiosidade, pode ser o que for, mas esse olhar é muito constrangedor muitas vezes, né? E parece que você não se cuida, parece que, poxa, por que não vai procurar? Mas é difícil achar, né? Então aí conta a sua história, o quanto você demorou para achar uma assistência, porque não era que você não procurava, só que todo mundo falava assim, não tem jeito, ou não sei o que é. Não sei o que é. Então assim, não é a questão que você não procura, é a questão que você desiste, né? Você tenta procurar, não sabe o que fazer, você desiste, bom, não tem jeito, vou ter que viver assim, né? Sim. Então, aí eu fiquei internado no hospital, fiquei 3 dias, e ali eu ouvi que era o linfedema. Uma enfermeira falou, isso é linfedema. Eu falei, mas o que é isso? Ela falou, isso é linfedema. Mas aí ela falou esporadicamente. E aí depois aí veio a médica, falou que era linfedema, que ia passar o médico angiologista, que ia poder ver. Mas aí, infelizmente, não passou e eu fui liberado. Só com o nome. Eu demorei 1 ano para achar. 1 ano, minha esposa procurando pra internet, perguntando às pessoas, e as pessoas não sabiam o que era, não tinha noção do que era. A gente encontrou algumas referências, a maioria para São Paulo, Rio de Janeiro não, né, aqui na capital. E aí foi quando a doutora Maria Isabel, lá do Ceará, que já foi aluna da doutora Anke, falou, poxa, tem a minha ex-professora, ela vai poder ajudar, e aí indicou a doutora Anke, prontamente já falou, não, vou ajudar. E é isso que indicou o doutor Ricardo, que aí fomos lá, e aí ele me aceitou, me colocou lá fazendo a terapia compressiva, os exercícios, também me colocou também na psicóloga também, para ter esse controle também, né, emocional, porque eu já vinha de 5 anos em casa, e aí dando continuidade, graças a vocês, graças a doutora Maria Isabel, graças a minha esposa, graças a Deus, aí eu tô fazendo aí, um dia de cada vez. Aproveitando aqui, já que você está contando a sua história, conta o último acontecimento. O último acontecimento foi que eu falei esse projeto lá na Linf, né? Qual é mesmo o nome do projeto? Projeto Léo Santana. Eu tô com essa responsabilidade, a minha esposa falou, você é louco? Isso aí. Mas tem que dar. Até os próximos 2 Enalif, você tem um prazo aí para poder apresentar o projeto. Projeto Léo Santana. Conta qual é o projeto. Então, gente, graças a Deus, com a indicação do Ricardo, né, a gente conseguiu se inscrever agora a gente está na fila, né, para fazer a bariátrica, porque antes a gente só tinha estava inscrito no programa, agora a gente não, agora a gente entrou para a fila mesmo, né, a gente está na fila agora, continuando fazendo todos os tratamentos que se faz lá, né, acompanhamento nutricional, quero mandar um abraço para minha doutora lá, que cuida de mim, psicológico, né, endocrinologista também, agora eu estou nesse projeto, né, para ser chamado, né? Se Deus quiser, vamos ser chamados aí. Se Deus quiser, em breve, o projeto Léo Santana entra em ação. Ele já entrou em ação, né? Tá no início do projeto, mas já tá caminhando. Mais alguma? Não. Tá show. Então, Anke, a minha última pergunta, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas mulheres que acabaram de receber o diagnóstico de câncer e que tem muito medo das sequelas. A gente sabe que, eu vou ter que tirar minha mama, como vai ser minha vida sem minha mama? Queria que você deixasse uma mensagem, porque muitas mulheres, e quando eu estava no INC e fazia aquela nossa agenda de suporte NEL, eu tinha muita história de mulheres que escondiam a doença por medo de tirar a mama e por esconder a doença acabavam tirando a mama. Então deixa uma mensagem para essas mulheres. Eu acho assim, a partir do diagnóstico, eu acho que a vida dessas mulheres, elas mudam muito, né? Porque imagina, você está trabalhando, você cuida da sua casa, você tem toda a sua vida e de repente vem um diagnóstico. A primeira coisa que a gente faz, né, é mobilizar. Bom, então eu vou parar minha vida para cuidar do câncer. E aí está o grande equívoco. Na verdade, a gente não tem que parar de viver para cuidar do câncer, a gente tem que viver bem para tratar esse câncer, né? Então,
Um grande erro que acontece, Ricardo, é a pessoa se tornar sedentária, parar de se movimentar, parar de fazer as coisas que gosta para tratar o câncer. Então, acho assim, a dica que fica é a atividade física, e aí a atividade física não é somente o exercício físico que a gente faz na academia, é qualquer atividade que a gente gaste energia. Então, a gente gasta energia trabalhando, a gente gasta energia andando, a gente gasta energia em casa, a gente gasta energia em tudo quanto é, dançando, saindo, enfim. A gente precisa continuar gastando energia. Porque a grande maneira que a gente tem de evitar várias complicações é a atividade física. Então, se manter fisicamente ativa a partir do diagnóstico vai fazer a grande diferença. Vai fazer com que diminua todos os efeitos da quimio, da cirurgia, da rádio, hormônio, imuno, seja lá qual for o tratamento. Vai fazer com que esse tratamento funcione melhor, né? Então, se movimentar faz com que, por exemplo, a quimioterapia chegue mais rápido nessa célula ruim e destrua essa célula ruim. Então, a gente tem um efeito, né, na resposta tumoral muito grande da atividade física. Então, acho que a gente tem que continuar gastando energia e não parar de viver para tratar o câncer, né? Então, fica aí, né, essa dica. E sempre procurar um profissional que possa avaliar e ver individualmente para cada caso, porque a gente começou falando, né, o câncer de mama não é uma única doença, são várias doenças diferentes com o mesmo nome, mas com comportamentos biológicos completamente distintos. Então, o fisioterapeuta pode, a partir de uma avaliação, identificar, né, por exemplo, quais são os principais fatores de risco, de acordo com o tratamento oncológico que vai ser feito, a gente tem como fazer estratégias, né, de prevenção. Então, acho que a grande questão é assim, teve um diagnóstico, inclui, né, nessa preparação para o tratamento, uma visita a um fisioterapeuta, né, seja especializado, que ele tenha experiência, porque ele vai saber avaliar e ver para cada paciente o que é necessário fazer. E a gente pode fazer toda a diferença nesse tratamento. E só para falar, a gente está com um projeto novo, não tem como não dizer, numa clínica privada, né, na Oncoclínicas, a gente também está atendendo os pacientes durante a infusão de quimioterapia. Então, isso também é uma quebra de paradigma, né, porque a gente acha que durante a quimio o paciente não pode fazer nada, e ao contrário, a gente está fazendo atividade física, então a gente coloca um cicloergômetro, aquela bicicletinha parada, enquanto a mulher está lá fazendo a infusão do quimioterápico, a gente já promove atividade física neste local, também com a ideia de fazer a quimioterapia responder melhor, né, na ação contra essas células neoplásicas. Então, é assim, a atividade física é um tratamento oncológico, ele é necessário, e a gente tem várias possibilidades de instituir isso desde o diagnóstico e durante todo o tratamento oncológico. E acho que esse é o nosso trabalho enquanto Câmara Técnica, enquanto profissional da saúde, enquanto fisioterapeuta oncológico, melhorar cada dia mais e ter essa visão de que o paciente precisa cada dia mais sentir menos as sequelas do tratamento oncológico. Doutora Anke, deixa o arroba da senhora, aonde que as pessoas podem procurar a senhora, os projetos que a senhora está fazendo. Fala aí pra galera acompanhar a senhora aí. Tá ótimo. Bom, meu Instagram é Anke Bergman, @Anke Bergman, né? Mas eu também tenho um site que é www.ankebergman.com.br, e que lá eu coloco todas as publicações. Hoje eu faço assistência e vou morrer fazendo assistência. Enquanto eu estiver lúcida, eu vou fazer assistência, né? Então eu atendo os pacientes em consultório, atendo o paciente durante a infusão de quimioterapia numa clínica oncológica, e no INCA eu sou pesquisadora. Então, a gente tem vários projetos de pesquisa em andamento, então a gente tem projetos durante a quimio, projetos durante a rádio, né? Eu oriento em 3 mestrados, né? 2 no INCA e 1 na Univassouras, então eu tenho bastante alunos em orientação, e o foco, né? Embora não seja somente oncologia ou somente fisioterapia, os meus projetos todos são na área de epidemiologia, mas a ideia é que a gente possa entender como funciona para a nossa população, para ver para a nossa população específica, porque uma população na Holanda é completamente diferente da nossa. Então, se a gente quer, por exemplo, promover qualidade de vida, fazer com que as pessoas fiquem bem, a gente tem que entender quem é a nossa população, né? Então, eu me dedico a isso. Então, tem no meu site as publicações, tem tudo lá. Parabéns, gratidão por tudo. É isso. Acho que não temos palavra para agradecer a sua participação. Era uma participação muito esperada. Apesar da sua agenda conturbada, você conseguiu nos doar esse dia, e foi assim, gratificante. Foi. A você que nos acompanhou até aqui, assista essa entrevista na íntegra, que vocês vão receber muito conhecimento e melhorar muito a qualidade do tratamento de cada uma de vocês. Antes da gente encerrar,
A gente preparou uma pequena surpresa para você, que vai ser passada aqui pelo céu. Não, para. Obrigada. É uma lembrança para marcar a importância. Nossa, que lindo! A importância que você tem no nosso dia a dia. Pode abrir. Pode A abrir. gente faz questão. Nem é uma pegadinha, não. Eu já tô até com medo, gente, porque é surpresa mesmo. Eu não tinha visto isso, é ao vivo. Dá até medo, mas eu confio nesses dois. A quinta série tá ativa, não, né? Porque aqui falaram que é bem quinta série mesmo. Ai, que lindo! Uma caneca! Obrigada! Nossa, lindo! Uma E tem a caneca minha nossa. foto! É nossa. personalizada. Não quase nada, mas eu acho que tem a minha foto tem. aqui. É a É personalizada. aquela nossa ó. foto do Amei. Enalinf que a gente transformou em um símbolo. Isso Nossa, é. adorei! Obrigada! Adorei de verdade! Adorei! Obrigado, Anki, pela sua participação. Eu A que gente agradeço. não tem Adoro palavras para te vocês. agradecer. Obrigada! Galera, sigam muito o Papo de Fiso, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu, brigadão. Tchau, Valeu, obrigada! time!